Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Química para Ver e Sentir. Hoje eu gostaria de discutir com vocês algumas questões que foram mais erradas durante a realização do nosso exercício de quarta-feira passada. Nós fizemos algumas questões no Microsoft Forms e durante a interação no chat e também depois de verificar os resultados das 3 turmas, eu constatei que essas 3 questões são questões que merecem uma discussão mais aprofundada. E por causa disso eu resolvi, então, gravar mais esse vídeo para a gente poder tentar entender quais que são os erros e tentar corrigi-los para que a gente possa fazer certinho nas próximas vezes. Antes da gente começar a nossa discussão, eu gostaria de trazer para vocês um pequeno pensamento. Habilidade é o que você é capaz de fazer. Motivação determina o que você faz. Atitude determina o quão bem você faz. Esse pensamento do Lou Holtz, ele é interessante porque é justamente dessa atitude que a gente está falando aqui. A atitude positiva no sentido da gente continuar insistindo, da gente continuar fazendo, apesar aí, eu errei, não tem problema. A gente tem a oportunidade de fazer direito de novo. Basta a gente observar bem o caminho que a gente traçou, ver aquilo que não ficou legal, e a partir dessa leitura, a gente constrói o caminho novo, que é o caminho correto. Então é muito importante que a gente tenha uma atitude positiva no sentido de não desistir diante das dificuldades que aparecem para a gente. Eu gostaria que vocês depois dessem uma olhadinha nessa tela, para que vocês pudessem também, na hora que estiverem estudando, refletir um pouco a respeito dessas palavras que eu coloquei aqui. Então, fazer muitos problemas, fazer sozinho, tentar fazer esses problemas. Depois, se eles estiverem errados, de repente você volta aí no vídeo, vê aí o que é que pode ter acontecido, que pode ter provocado esse erro. E se ainda assim a gente tiver dificuldade, não tem problema, é só você falar com a gente. Nós estamos aqui à disposição, nós estamos aqui para isso. Então, sempre que necessário, venha ao chat, faça perguntas para a gente vai com o maior carinho responder para vocês. Então, mãos à obra. Uma caminhada de 1000 milhas começa sempre com o primeiro passo. Então, vamos lá dar o nosso primeiro passo. Essa primeira questão da Universidade do Estado de Ceará, ela trata da decomposição da água via eletrólise, que é um processo que a gente vai discutir em breve. Na decomposição, a água ela se quebra em hidrogênio e oxigênio. Considerando-se, então, os valores de energia de ligação para várias substâncias envolvidas no processo, e, no caso aí, nós temos aí os valores de energia de ligação, conforme eu orientei para vocês, a gente sempre vai ter esses valores à nossa disposição. Ele quer saber qual é o valor da energia de reação do processo descrito aí acima. Para a gente poder responder esse problema, eu proponho que a gente trabalhe com aqueles passos que a gente viu na aula anterior para organizar a nossa visualização aí daquilo que precisa ser feito. Então vamos lá. Primeira parte, a gente vai escrever as fórmulas estruturais dos participantes de cada um dos participantes aí do nosso processo químico. E depois determinar as energias de ligação que serão rompidas e formadas durante o processo. Então, aqui estão as fórmulas do reagente e dos produtos. As ligações da água serão quebradas, as ligações de oxigênio e hidrogênio serão formadas. Eu queria que vocês notassem que eu fiz o balanceamento para 1 mol de moléculas de água. Por quê? Porque esse problema, ele pede para a gente que esse cálculo seja feito para 1 quilocaloria por mol aqui, em calorias por mol do processo. Então, eu vou fazer o balanceamento para 1 mol de água. E depois a gente vai ver qual é a consequência disso. Segundo passo, então, determinando as energias. Cada energia de ligação OH 111,72 são 2, mais a ligação dupla
O, 119,13 e a ligação HH 104,30 quilocalorias por mol. Nosso próximo passo é determinar as energias das ligações rompidas. São quebradas essas duas ligações aqui, ó. Então, 2 vezes 111,72, 223,44 quilocalorias por mol. Vou fazer a mesma coisa agora para os produtos. Aqui eu vou multiplicar meio vezes 119, mais 104,30, o que me dá 163,86 quilocalorias por mol. Então, eu já tenho aqui a energia das ligações quebradas, a energia das ligações formadas. Agora, eu vou calcular o ΔH. O ΔH é a energia das ligações rompidas menos a energia das ligações formadas. O que me dá 223,44 menos 163,8, 86, né, no caso, o que daria 59,57 quilocalorias por mol. Isso dá aproximadamente 60 quilocalorias por mol. Eu queria que vocês notassem uma coisa que é importante aqui. Se eu fizesse essa equação multiplicada por 2, o que daria os menores coeficientes inteiros, eu chegaria na resposta 120 quilocalorias por mol. Foi o que uma parte das pessoas chegou porque fez a equação química com os menores inteiros. E eu chamei a atenção aqui no início do problema que esse cálculo ele é feito em quilocalorias por mol. Então, por isso que eu balanceei para 1 mol de moléculas de água. Então, é muito importante que a gente faça essa leitura do problema com muita tranquilidade para que a gente não erre nas próximas. Por quê? O ΔH ele é uma grandeza que depende da massa. Então, se eu dobro a equação química, isso significa que eu vou dobrar também a energia envolvida no processo químico. Então, daí a gente tem esse cuidado, tá? Nossa próxima questão que foi mais errada foi uma questão de conceito, dos conceitos que a gente discutiu logo no início do primeiro vídeo. Então, de acordo com o texto que estava ali na questão, ele pede para a gente assinalar a alternativa correta. Então, a energia de ligação é a energia liberada numa reação química. Não é. Segundo o nosso vídeo, a energia de ligação é a energia envolvida no rompimento de 1 mol de ligações químicas entre átomos a temperatura de 25 graus em uma atmosfera. Isso é uma definição, tá? A ruptura de ligações dos reagentes é um processo que libera energia. Isso está errado, porque nós estamos ali nos reagentes quebrando atrações entre cargas opostas. Essa quebra de ligações entre cargas opostas gasta energia, porque eu estou separando coisas que estão se atraindo. Então, o processo é endotérmico, ele necessita de energia térmica para poder realizar a queima, a quebra. A formação de ligações é um processo que absorve energia. Bom, também está errado, porque nesse caso, a formação de novas ligações químicas vai se formar, então, aí uma interação atrativa e isso daí é favorável. Então, esse processo é um processo que libera energia. A energia ela fica mais baixa quando as ligações químicas são formadas, porque os átomos eles se atraem mutuamente e esse processo de atração ele é um processo favorável. Nas reações químicas temos somente ruptura de ligações? Não. Nos reagentes nós temos a ruptura e nos produtos nós temos a formação de ligações químicas. Então nós temos aí 2 momentos: quebra de ligações nos reagentes e formação de ligações nos produtos. Nossa letra E. Durante uma reação química ocorrem processos endotérmicos e exotérmicos. Essa está certa. Por quê? Durante a ruptura da reação da ligação química nós temos um processo endotérmico. Quando há formação de ligações químicas, nós temos um processo exotérmico. Do balanço energético entre a energia das ligações que foram quebradas e formadas, a gente tem o ΔH das reações químicas. Ok? Então, essa foi a segunda questão que teve maior número de erros. Então, letra E. A última questão. O formol é uma solução de metanol frequentemente utilizado em cosméticos e vem sendo substituído pelo ácido glioxílico. No entanto,
A decomposição térmica desse ácido também acarreta a formação de metanal, conforme a seguinte equação. Repare que aqui nesses pontinhos de encontro, onde eu tenho aqui as ligações químicas, eu tenho átomos de carbono. Beleza? Ele me deu aqui de novo o quadro com as energias de ligação e pede para a gente calcular em quilojoules a energia envolvida nesse processo. Então, eu vou seguir o mesmo passo a passo que eu segui lá na questão número 1. Eu vou escrever aqui a equação, já com as ligações químicas que serão quebradas e formadas e as respectivas energias. Vou fazer o cálculo da energia das ligações quebradas. A gente tem que tomar muito cuidado, porque como aqui são muitas ligações, a gente tem que organizar bem o problema para não esquecer de nenhuma delas. Esse esquecimento costuma ser também fonte de erro. Então, eu tenho duas ligações C-O, eu tenho uma ligação CH, uma ligação C-C, uma ligação CO e uma ligação OH. Quando eu faço essa conta, eu obtenho aqui 3.068 kJ por mol. Já nas ligações dos produtos, que são as ligações formadas, eu tenho duas ligações CH, 2 vezes 413, mais 744 do C-O, mais 2 vezes 744 desse C-O aqui do CO2, o que me dá 3.058 kJ por mol. ΔH é a energia das ligações rompidas menos energia das ligações formadas. O ΔH vai ser 3.068 menos 3.058, o que me dá mais 10 kJ por mol. Eu queria que vocês ficassem atentos para um detalhezinho importante dos probleminhas que a gente discutiu até aqui. Tanto no primeiro problema, que era o problema da eletrólise, quanto nesse problema, o enunciado ele sugere que vai haver absorção de energia. Repare aqui, ó, no nosso enunciado, a decomposição térmica, né? Esse sinalzinho aqui, esse triângulo em cima da seta, a gente já viu que ele significa aquecimento. Então, isso indica que esse processo químico ele vai ser um processo endotérmico. Então, nós já temos aí uma pista de qual o valor, né? Qual que é o sinal do valor de ΔH que a gente deve esperar na hora que a gente estiver fazendo o cálculo. Isso é muito importante, porque em questões de múltipla escolha, questões objetivas, a gente consegue eliminar as alternativas que são, por exemplo, negativas nesse caso, né? Porque não cabe. Porque o processo, já está se falando aqui que o processo é endotérmico. Então, eu tenho que procurar respostas cujo ΔH seja maior do que zero. Ok? Então, é isso. Qualquer dúvida, qualquer observação, podem me procurar no chat, eu estou às ordens, é só falar, é só chamar, que a gente fala rapidinho, a gente responde rapidinho, e nós estamos juntos aí. Muito obrigado pela atenção e até logo.